Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Diego Sanches, sou professor aqui da Unidrumon. Estou aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre direito civil na prova da OAB. Então a gente vai tratar sobre alguns assuntos, obviamente a gente não consegue falar sobre todos os assuntos cobrados na OAB, mas eu quero trazer aqui para vocês algumas dicas sobre essa prova tão importante, tão temida, por muitos alunos, e a gente vai verificar que não é para tanto. A gente vai verificar aqui que é uma prova que a gente tem que se preparar, tem que estudar sim, mas a gente tem que estar preparado para o momento de sermos avaliados. E aí eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Primeiramente, agradeço aqui à Unidrumon pelo espaço concedido, pela oportunidade de estar aqui, muito feliz. Retornamos agora nesse semestre presencialmente, muita saudade dos alunos de nos encontrarmos presencialmente, então a partir da semana que vem, aos alunos aqui da Unidrumon, nos veremos presencialmente aqui. A quem não é Unidrumon ainda dá tempo de vir para cá, nos encontraremos aqui certamente. Então nós temos aqui os cursos de graduação, pós-graduação, fiquem atentos aí a todas as novidades, às redes sociais também da Unidrumon. Quem estiver online aqui, eu estou acompanhando também pelo chat do nosso YouTube, por onde está sendo transmitido. Então, quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar que eu estou olhando aqui no chat também do YouTube. Fiquem à vontade para perguntar, fazer qualquer comentário. E faço para você aqui um convite. Convide seus amigos, seus colegas também para participarem aqui da nossa transmissão ao vivo. Ela vai ficar disponibilizada depois, mas chame seus colegas agora para participar, que a gente vai falar algumas coisas interessantes. E quem quiser aí printar e publicar nas redes sociais, me marca Diego Sanches, no Instagram, a Unidrumon também, que vai ser bem legal, eu vou compartilhando também. Agradeço também aqui a oportunidade pelas coordenadoras, a coordenadora do campus Tatuapé, a professora Andréia, a professora Alessandra, coordenadora da unidade Penha e a Arena. Agradeço imensamente por todo o apoio e sempre que estamos juntos aqui é sempre um grande prazer. Então vamos começar hoje aqui, não vamos perder tempo batendo tanto papo, Vamos falar aqui sobre direito civil, que é para isso que nós viemos aqui. Por favor, querido, passar os slides aqui para a gente poder começar a falar. Então a gente vai falar sobre OAB, especificamente em direito civil. Então aqui me apresento novamente, Diego Sanches, e a gente vai falar sobre questões voltadas para a OAB em direito civil. Quais são os principais temas abordados para a OAB? É importante que a gente entenda a prova, A gente tem que pensar como o nosso examinador, como aquele que vai nos examinar. Você que ainda está no começo do curso, quando você inicia um semestre novo, fala assim, eu vou ter aula com o professor Diego, por exemplo. Como pensa o professor Diego? Como que ele costuma perguntar nas provas? Você não pensa isso? A prova do professor Diego é fácil, é difícil, ele gosta disso, gosta daquilo. A gente sempre gera esse tipo de questionamento. É a mesma coisa na prova da OAB. E aqui estão alguns pontos, e não sou eu quem digo isso, isso está dito nas últimas provas da OAB, é um levantamento feito, se vocês quiserem olhar as últimas provas, até um convite que eu faço a vocês, verifiquem as últimas provas da OAB, são esses os assuntos mais cobrados na prova da OAB. Direito das sucessões, contratos em espécie, então geral, todos os tipos de contratos, direito das coisas, direito de família e das obrigações. São os 5 tópicos mais cobrados pelo examinador primeira fase. Mas é muito interessante, quando a gente fala de prova da OAB, que a OAB ela é cíclica, ela sempre faz uma alternância de questões, de assuntos especificamente. Então, se nós pegarmos as provas anteriores da OAB, vocês vão verificar que em determinado momento eles é exigido do aluno, do candidato, um determinado assunto, um determinado tópico na primeira fase, em alguns exames posteriores da OAB, esse mesmo assunto é cobrado em segunda fase e vice-versa. Então, na segunda fase se cobra um determinado assunto, depois de alguns exames esse mesmo assunto cai na primeira fase da OAB. Então, por isso que é muito importante, pode passar, querido, de slides, por isso que é tão importante que nós entendamos e façamos resolução de questões. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse bate-papo, nesse breve bate-papo que nós teremos aqui na nossa aula de hoje, nesse encontro de hoje. Vou mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês como é a cabeça do examinador, como ele está perguntando, como ele te pergunta. A gente vai perceber que a prova da OAB, ela está exatamente tentando avaliar
se você, candidato, tem condições para trabalhar, para ser advogado, né? Como, por exemplo, um concurso para a magistratura quer saber se você tem condições para ser juiz, delegado, a mesma coisa, defensor público, a mesma coisa. Ou seja, o examinador ele vai te colocar problemas para que você, como advogado, dê a solução para o seu cliente, né? Não é você que está julgando, por exemplo, aqui, mas você, como cliente, como advogado, tem que demonstrar para o seu cliente como é o entendimento sobre aquele caso, qual a saída jurídica para ele. Então vamos começar com a primeira questão que eu separei para vocês aqui, no exame 26, segunda fase da OAB. Lembra que eu disse para vocês, a OAB é cíclica. Então vamos verificar esse questionamento aqui da OAB. Na segunda fase, era uma petição inicial, como foi pedido nessa petição inicial da segunda fase, né? Como que era cobrado pelo examinador, como era esperado do candidato. Então vamos ver aqui o enunciado para que a gente possa entender. A Aline é proprietária de uma pequena casa situada na cidade de São Paulo, residindo no imóvel há cerca de 5 anos, em terreno constituído pela acessão e por um pequeno pomar. Aí o aluno já se desespera. Professor, o que é acessão? Já não me lembro, calma. Muitas vezes essas palavras a gente não compreende no meio do texto, mas depois você vai perceber que nem sempre ela é extremamente importante para a compreensão. Mas a acessão é a construção, aquilo que está sobre o solo, né? Está acima do solo, construído. Continuando aqui, ó, pouco antes de iniciar obras no imóvel, a Aline precisou fazer uma viagem de emergência para o interior de Minas Gerais, a fim de auxiliar sua mãe, que se encontrava gravemente doente, com previsão de retornar 2 meses depois a São Paulo. Então ela vai fazer uma viagem de 2 anos, vai ficar fora. A Aline comentou a viagem com vários vizinhos, dentre os quais João Paulo, Nice, Marcos e Alexandre, pedindo que olhassem o imóvel no período, né? E aí, então ela falou assim para os vizinhos, vou viajar, fiquem de olho aí, provavelmente pensando o quê? Cuidado, né, se tentarem roubar, invadir a casa, algo nesse sentido. Vamos continuar. Ao retornar da viagem, a Aline encontrou o imóvel ocupado por João Paulo e Nice, que nele ingressaram para fixar moradia, acreditando que a Aline não retornaria a São Paulo. Que vizinhos legais, hein? Então a Aline pediu para eles olharem a casa e eles invadiram a casa e estavam ocupando ali. No período, João Paulo e Nice danificaram o telhado da casa ao instalar uma antena pirata de televisão a cabo, o que, devido a fortes chuvas que caíram sobre a cidade, provocou graves... Olha que quantos dados importantes da OAB, hein? Graves infiltrações no imóvel, gerando um dano estimado em R$6 mil. Primeiro dado, então, aqui, ó, que a OAB te deu, que ocuparam irregularmente o imóvel. Segundo dado, que instalaram ali uma TV pirata e causou um dano que deram até o valor. Olha que importante essa informação. Vamos ver o que mais a OAB te passou. Além disso, os ocupantes vêm colhendo e vendendo boa parte da produção de laranjas do pomar, causando um prejuízo estimado em R$19 mil, até a data em que a Aline, 15 dias após tomar ciência do ocorrido, procura você como advogado. E aí vamos resolver aqui a questão. Se quiser deixar a tela só em mim aqui, para os alunos prestarem mais atenção no que eu vou dizer agora. O que acontece, galera? Aqui eu, como advogado, tenho que dar a solução para o cliente. O cliente ele nunca chega no seu escritório, e a OAB parou de perguntar dessa forma. Ele não chega para você falando assim, o que é reintegração de posse? Ele chega com um problema falando assim, doutor, invadiram a minha casa. Como solucionar o problema? Você, como advogado, tem que saber o que é uma ação de reintegração de posse, quais os requisitos da ação de reintegração de posse. Aqui no chat aqui eu estou vendo que tem vários ex-alunos meus que tiveram aula de procedimentos especiais, né, em processo civil. Meu foco aqui não é processo civil, tá? A gente vai falar do direito material em si. Mas quando a gente fala aqui, então, dessa ocupação, o Código Civil ele estabelece lá as regras para possibilitar a retomada da propriedade, ok? Dado muito importante, já antecipando aqui, eu sei que vocês terão aqui um encontro bem especial, bem bacana com o professor Bruno para falar sobre processo civil, então ele vai abordar bastante esse tema, mas é muito importante que nós saibamos a diferença da reintegração de posse e da emissão na posse. Reintegração de posse, por que aqui no nosso caso? Porque ela já teve a posse, perdeu a posse
e quer retomar a posse, ok? Então, reintegração de posse. Quero me reintegrar nessa posse que eu perdi, tive um dia e perdi. Agora, olha só que importante, o nosso examinador aqui, o nosso avaliador da OAB, ele não quer só saber se você tem ou não tem o conhecimento de ser uma reintegração de posse. Ele quer saber se você tem conhecimento com base na nossa legislação do direito material e processual também, a gente não tem como colocar isso de lado, mas ele quer saber se você, além de saber da reintegração de posse, será que você consegue uma liminar? Já digo para você aqui que sim, depois vocês vão olhar lá no código, tá? Mas eu digo já que sim, por quê? Porque a gente está requerendo o prazo de 15 dias aqui no finalzinho do nosso problema é muito importante, porque dentro do ano e dia, que diz lá o legislador, eu estou ajuizando a ação de reintegração de posse. Então, por um critério objetivo, eu tenho o direito a liminar. O juiz não tem que analisar critérios subjetivos, ele tem que conceder a liminar porque eu estou ajuizando a ação dentro do período de ano e dia, que diz o legislador. Show de bola? Além disso aqui, olha só que importante que o nosso avaliador aqui nos deu de informação. Eu tenho danos a cobrar também, né? Eu tenho danos materiais com relação lá à antena pirata que foi instalada e causou problemas de infiltração, tem até valor. E eu tenho problemas aqui também de indenização com relação à colheita dos frutos, que eu também tenho direito de requerer a minha indenização. E ainda vou dar mais uma informação aqui para vocês, relembrar para muitos de vocês, que é o fato de eu poder requerer ainda algo parecido, não é igual, mas parecido àquilo que se trata de aluguel. Não é aluguel aqui, hein, galera, porque não tem nada a ver com um contrato de locação, mas eu posso requerer uma indenização mensal, porque eu deixo de usufruir sobre esse imóvel e posso requerer ali, então, um valor mensal da pessoa que está ocupando irregularmente o meu imóvel, né? Então eu posso fazer esse requerimento. Legal? Não estou aqui para tratar das questões processuais em si, mas seriam esses os conhecimentos mais básicos com relação também ao direito civil. Então, muito importante que nós saibamos, e o Código Civil fala disso, da reintegração de posse, da possibilidade de liminar, está lá no Código, da possibilidade de requerer indenização pelos danos causados pelo que eu deixei de receber por conta da produção lá de laranjas no pomar e, eventualmente, até uma indenização que se equipara, e olha entre aspas aqui, se equipara a um aluguel, se equipara então a uma taxa de ocupação irregular sobre esse imóvel. Tá? Então, o examinador queria exatamente que você elaborasse aqui uma petição inicial, show de bola. Mas por que, professor, você está falando então disso na matéria de direito civil? Porque lembra que eu disse para vocês, a OAB ela repete assuntos. Então, pode ser que no seu exame, na hora que você estiver fazendo a prova, caia ali alguma coisa relacionado também a essas questões que nós tratamos aqui. Espero que caia, porque eu tenho certeza que vocês estarão preparados para isso. Novamente aqui, como eu disse para vocês, estou acompanhando no chat. Caso queiram fazer alguma pergunta, mandem aqui no chat que eu vou verificar e vou responder ao vivo aqui para vocês. Show de bola, galera? Vamos passar para a próxima aqui, exame 32, agora a primeira fase da OAB, no exame 32. Joel e Simone se casaram em regime de comunhão total de bens em 2010. Lembrem-se que nós temos como o regime tradicional, o regime comum, o regime da comunhão parcial de bens. Vamos relembrar isso, né? Parcial de bens, em que tudo que eu tenho antes do casamento é meu e tudo que eu adquiro na constância do casamento é do casal. Metade meu, metade do cônjuge, ok? Quando eu falo, então, que eu tenho a comunhão total de bens, aquela comunhão que eu divido tudo entre os cônjuges, comunhão universal de bens, eu tenho ali, então, um pacto antinupcial celebrado um pacto pré-nupcial celebrado entre os cônjuges, determinando qual seria o regime que eles pretendem para aquela união, certo? Então, aqui fala pela OAB o regime da comunhão total de bens. O que é meu é nosso, tá? O que é seu é nosso, independente do período de aquisição. Esse é o dado da OAB. E aí, continuando. Em 2015, depois de vários períodos conturbados, Joel abandonou a primeira e única residência
de 150 metros quadrados em área urbana que o casal havia adquirido mediante pagamento à vista com recursos próprios de ambos e não dá qualquer notícia sobre seu paradeiro ou intenções futuras. Simplesmente ele abandonou o lar, certo? Então brigou com a esposa, brigou com o cônjuge e saiu. A casa era dele também, né? O apartamento era dele, mas ele simplesmente saiu daquele imóvel. Dado importante, a metragem também da casa, né? Então, essas informações a gente não tem que descartar, a gente tem que deixar ali, circula, grifa, deixa ela em destaque, para você não se esquecer desse tipo de informação, principalmente quando a gente fala de segunda fase da OAB, né? Aqui é a primeira fase, mas ela é sempre muito importante. Vamos ver o que continua aqui na OAB, ó. Então foi em 2015 a briga. Em 2018, 3 anos depois, após Simone ter iniciado um relacionamento com o Roberto, então agora ela está em outra, ela já virou a página, já mudou o foco da vida dela, agora está com o Roberto, Joel reaparece subitamente, do nada, notificando sua ex-mulher, que não é proprietária nem possuidora de outro imóvel, de que deseja retomar sua parte no bem, eis que não admitiria que ela passasse a morar com Roberto no apartamento que ele e ela haviam comprado juntos. Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Vamos ver, vamos pensar aqui, galera. O que ele está... A cabeça dele aqui, ó. Tínhamos um apartamento, desocupei o imóvel porque nós brigamos, não falei nada, nem para onde ia, nem se eu queria continuar casado, nem se eu queria voltar depois, é só um tempo. Não deixei nada de informação. É isso que está dado aqui na OAB, pela OAB. Depois de 3 anos, quando a mulher virou a página, né, iniciou um novo relacionamento, ele reaparece falando, opa, na minha casa eu não quero outra pessoa morando, eu quero a minha parte na casa, certo? E aí a OAB ela vem questionar algumas coisas aqui com relação ao seu regime de casamento e também com relação à possibilidade ou não de uso capião, né? É um tema muito recorrente na OAB, a uso capião. A uso capião, hein? Não vão escrever errado, pelo amor de Deus. A uso capião. Quando a gente fala da uso capião, há a possibilidade, já estou adiantando para vocês aqui, que a gente vai ver as alternativas daqui que foram dadas, foram sugeridas pelo examinador, mas há a possibilidade de que uma vez abandonado o lar por um dos cônjuges, o outro, que também é proprietário, ele tem a posse legítima, já tem uma propriedade, né, de uma fração que seja daquele imóvel, ele tem a possibilidade de requerer a uso capião por abandono do lar. Né? Ele permaneceu ocupando aquele imóvel, ocupando regularmente o imóvel, não é invasão, né? Então, passado um período, ele pode requerer a uso capião. Então vamos ver aqui, com base nessas informações, vamos ver aqui o que sugere nas alternativas da OAB. Alternativa A. Apesar de ser possuidora de boa-fé, ok, ela é possuidora de boa-fé, Simone pode se considerar proprietária da totalidade do imóvel, tendo em vista a efetivação da uso capião extraordinária. Cuidado, aqui tem uma pegadinha. Por quê? O pessoal gosta de falar que a OAB gosta de pegadinha, né? Mas não é bem uma pegadinha direta, mas a gente tem que deixar isso muito claro. A uso capião ela não é automática. Ela não pode se considerar, ó a palavra, ela não pode se considerar proprietária. Para que ela seja proprietária efetivamente, ela precisa requerer judicialmente a declaração dessa uso capião, que é um meio de aquisição original da propriedade. Então é originário, esquece todo o passado do imóvel, é daqui para frente. Então é originário, primeiro, primitiva, né? Então ela não se considera automaticamente, precisa requerer judicialmente ou ainda com a legislação atual ela permite, pode-se requerer também de forma extrajudicial, de forma cartorária, no cartório de notas, através de um procedimento administrativo. Então, por que a A está errada? Essa palavrinha considerar proprietário, ela não pode se considerar, ela tem que requerer a declaração de propriedade, ok? Alternativa B. Uma vez que a permanência de Simone no imóvel é decorrente de um negócio jurídico realizado entre ela e Joel, é correto indicar
um desdobramento da posse no caso narrado. Aqui tem alguns problemas, olha só. Primeiro ponto, a aquisição, a permanência da Simone no imóvel é decorrente de um negócio jurídico entre ela, Simone, e Joel? Não, embora o casamento seja considerado um negócio jurídico, um contrato, né? Ele é um negócio jurídico, não é através deste negócio jurídico que se originou a posse unilateral da Simone. Lembra no problema? O que foi dado lá no problema? Que Joel saiu e não deu nenhuma satisfação de sua saída, né? Então, ela permaneceu naquele imóvel por uma ausência de Joel, não por conta de um negócio jurídico, ok? Segundo ponto, um desdobramento da posse, né? Cuidado com essa palavra de desdobramento. A gente pode estar pensando aqui naqueles 150 metros que são falado, que é trazido no enunciado, né, do nosso problema. Quando a gente fala de desdobramento, a gente está pensando em propriedade, né? Eu não tenho como fazer desdobramento de posse. Falar uma hora é minha, uma hora é sua, né? A não ser que seja algum tipo muito específico de negócio jurídico, tá? Mas então nessa questão B, basicamente, a gente se enxerga aqui, enxerga o erro, né, da alternativa B por conta do negócio jurídico e desse desdobramento específico, ok? Alternativa C. Alternativa C. Como Joel deixou o imóvel há mais de 2 anos, Simone pode alegar o uso capião da fração do imóvel originalmente pertencente ao ex-cônjuge. Opa, essa aqui me parece interessante. Por isso eu não vou ler a D? Não. Deixa lá um asterisco do lado, fala assim, essa aqui é boa, né? Mas vamos ver a D para ver se eu não tenho nenhum tipo de dúvida, né? Alternativa D. A hipótese da uso capião é impossível diante do condomínio entre o imóvel, entre Joel e Simone, eis que ambos são proprietários. Aqui, na verdade, está tentando verificar se você está atualizado, se você conhece a possibilidade de uso capião entre cônjuges por conta do abandono. Então, esquece a alternativa D. A correta é a C. Ela pode, então, Simone pode alegar, a uso capião nunca é obrigatória, né? Simone pode alegar ao uso capião da fração, ela já é proprietária de uma parte, ela pode requerer ao uso capião da parte que seria anteriormente do Joel. Galera, olha só como que a gente fez essa correção, essa leitura, né? Como que a gente fez a resolução dessa questão. Nós lemos as 4 alternativas e destacando onde estariam os erros de cada uma. É exatamente assim que nós fazemos a prova da OAB. Inicialmente, quando nós pegamos uma questão, se você não tem ideia do que responder lá, você vai chutar um valor, né? Você vai chutar lá uma questão, uma alternativa. Inicialmente você tem a probabilidade de 25% de acerto. Só que quando você começa a eliminar aquelas questões, aquelas respostas que você tem certeza que não são, você certamente está aumentando o seu percentual de possibilidade de acerto, né? Mesmo que você não tenha certeza absoluta, você vai dar aquele chute consciente, né? O famoso chute consciente. Eliminei 2, o que eu antes tinha 25% de probabilidade de acerto, agora eu tenho 50%. Então é melhor se você chutar entre essas 2 do que você chutar entre as 4. Então por isso que é importante a leitura com bastante cautela e eliminando aquelas situações, aqueles elementos que você tem certeza que não estão corretos, né? Beleza, galera? Vamos continuar aqui para ganhar tempo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Cleusa fez uma pergunta. A Cleusa perguntou se ele desse satisfação, né? Se o ex-marido desse satisfação, teria algum tipo de diferença no resultado final? Foi isso que a Cleusa nos perguntou. Ou seja, se ele saiu de casa e falasse assim, o Joel, né? O Joel está saindo de casa e fala assim, Simone, estou cansado, eu preciso de um tempo. Eu vou sair, vou morar durante 1 ano num hotel, depois a gente vai ver o que vai fazer. Será que teria diferença? Sim, teria diferença. Porque aí eu não estaria caracterizando o abandono. Ele está saindo justificadamente, tá? Logicamente, teria possibilidade de ajuizamentos de ações e discussões, mas a uso capião, ela ficaria prejudicada nesse sentido, porque você descaracteriza o abandono.
pode se caracterizar como outro tipo de negócio jurídico, como, por exemplo, Joel saindo e falando assim, Simone, continua morando aí, não precisa me pagar um aluguel. Eu estou fazendo um contrato de comodato, eu estou emprestando para ela o apartamento, a minha parte. Pode morar aí, certo? Ou então fala assim, ó, pode morar e me paga metade do valor do aluguel, locação. Então é um outro tipo de negócio jurídico. E esses ambos negócios jurídicos que eu falei para vocês agora, tanto comodato como locação, eles não possibilitam, eles impedem, portanto, o ajuizamento, tanto na esfera judicial como na esfera extrajudicial, da uso capião. Ok, Cleusa? Perfeito? Vamos continuar aqui, então, no exame 32, novamente aqui. Primeira fase. Vamos ver o que diz aqui. E aqui é uma questão, é um assunto novo, né? Quando o Código Civil foi elaborado, não se falava desse assunto de multipropriedade. Agora está lá no Código Civil. Vamos ver o que diz no exame 32. Né? Isso aqui eu acho que vai cair na segunda fase logo, logo. Liz e seu marido Hélio adquirem uma fração de tempo em regime de multipropriedade imobiliária no Hotel Fazenda Cidade Linda, no estado de Goiás. Pausa. Aqui, uma pausa. Para quem não sabe o que é multipropriedade, é aquela propriedade adquirida por diversas pessoas, que na verdade eu não estou adquirindo a propriedade em si. Eu adquiro o direito de uso sobre determinado tempo. Então, nós adquirimos em conjunto, porque lembra que na propriedade tem alguns elementos de propriedade, né? Usar, gozar, dispor, né? A gente tem vários tipos de elementos. Um deles é usar. Quando a gente fala de multipropriedade, eu estou adquirindo exatamente esse elemento de uso. Eu quero comprar o direito de usar 5 finais de semana durante o ano, né? Então, isso é multipropriedade. Cada proprietário vai se utilizar durante esse determinado período e quando ele não estiver sendo ocupado pelos proprietários, ele pode ser alugado, enfim. Essa é a ideia da multipropriedade. E aqui a OAB fala de Goiás porque isso é muito comum em centros turísticos, né? Para quem conhece Caldas Novas, por exemplo, isso muito acontece lá, né? No sul também, em cidades turísticas, isso é muito comum, tá? Então, vamos continuar. Play de novo. Pelos termos do negócio, eles têm direito de ocupar uma das unidades do empreendimento durante os meses de dezembro e janeiro, em regime fixo, então pré-determinado. No ano seguinte à realização do negócio, as filhas do casal, Samantha e Laura, ficaram doentes exatamente em dezembro, o que os impede de viajar. Motivado, então, não vou porque tem um motivo. Para contornar a situação, Liz oferece à sua mãe, Alda, o direito de ir para a Cidade Linda no lugar deles. Então fala assim, mãe, já que eu não posso ir porque minhas filhas estão doentes, vai você, usufrua no meu lugar, ok? Foi esse o problema. Ao chegar ao local, porém, Alda é barrada pela administração do hotel, sob o fundamento de que somente a família proprietária poderia ocupar as instalações da unidade. E aí lembra que eu falei para vocês? Olha como a OAB fala, você, como advogado ou advogada, deve esclarecer se o ato é legal, assinalando a opção que indica a sua orientação. O que aconteceu então? A mãe chegou lá na recepção e falou assim, vim usufruir da multipropriedade, do direito de uso da minha filha. E aí a recepção falou, não, só pode usar quem é proprietário. Você não é proprietário, então não pode utilizar. Tá certo ou tá errado e por quê? Vamos ver as alternativas que a OAB nos deu. A. O ato é legal, pois o regime de multipropriedade, ao contrário do condominial, é personalíssimo. Essa resposta aqui, galera, está na lei, tá? Se você olhar na lei lá, a gente responde essa alternativa. B. O ato é ilegal, pois, como hipótese de condomínio necessário, a multipropriedade admite o uso das unidades por terceiros. C. O ato é ilegal, já vou responder, hein? O ato é ilegal, pois a possibilidade de cessão da fração de tempo do multiproprietário em comodato é expressamente prevista no Código Civil. E D. O ato é legal, pois o multiproprietário tem apenas o direito de doar ou vender a sua fração de tempo, mas nunca cedê-la em comodato. Então, primeiro ponto que eu tenho que saber, vamos descartar. Professor, eu nunca vi multipropriedade na minha vida. O que eu faço agora? Choro? Não. Vamos olhar lá.
Primeira coisa, eu tenho que saber se ele é legal ou ilegal. Vamos pensar, vamos raciocinar. Será que eu, como proprietário, com o direito de uso, eu não posso ceder o meu uso? Será que isso... Vamos pensar com racionalidade. Será que eu não posso mesmo? Me parece um ato arbitrário proibir a cessão do uso. Me parece. O direito é meu, eu posso cedê-lo para uma pessoa determinada. Então, eu já descartaria, mesmo não lendo, mesmo não sabendo o que expressamente diz o Código Civil, eu descartaria as opções aqui falando que o ato é legal, né? Então, a A e a D eu já descarto, ok? Porque, embora o Código diga que há a possibilidade de cessão, né? Pensando racionalmente, é arbitrário, ok? Diminuí, então, eu aumentei a minha chance de acerto de 25% para 50%. Eu dobrei a minha possibilidade de acerto. Vou na B ou vou na C? Vamos ver. B, o ato é ilegal, pois como hipótese de condomínio necessário. Será que ele é um condomínio necessário? Vamos lembrar o que é condomínio necessário? Condomínio necessário é aquele que eu sou obrigado a ter condôminos junto comigo. Por exemplo, num condomínio, né? Que eu tenho aquela área comum do condomínio. Aquilo é um condomínio necessário. Então eu tenho possibilidades expressas na lei falando quais são os condomínios necessários. Agora aqui, será que eu fui obrigado a assumir esse condomínio necessário? Né? Será que eu fui obrigado a adquirir junto com outras pessoas? Eu não fui obrigado, ninguém me forçou a entrar nesse negócio jurídico, ok? Então esquece a B. A C é texto igualzinho ao que está na lei, ao que está lá no Código Civil, que o ato é ilegal, pois a possibilidade de cessão da fração de tempo do multiproprietário em comodato, empréstimo, comodato é contrato de empréstimo de coisa fungível, infungível, certo? Que é um bem, um apartamento fungível é aquela que é substituível, infungível é a coisa específica. Então, o apartamento aqui, o uso do apartamento é infungível. Então, em comodato é expressamente prevista no Código Civil. Perceberam? O legislador até queria aqui que você soubesse o que diz a lei. Mas percebem que eu, com um pouquinho de exercício, eu consigo chegar à resposta, mesmo sem ter lido a lei, né? Então, não é um bicho de sete cabeças. O que eu quero aqui para vocês é desmistificar que a OAB é difícil. A OAB não é difícil, não. Certo, galera? Mais uma questão, vamos trabalhar mais uma questão? Vamos lá, exame 31, segunda fase. Olha que bonito. Joana, completamente apaixonada pelo seu namorado Antônio, com quem divide sua residência há anos, descobre que está grávida deste. Meu Deus. Ao dar a notícia a Antônio, se tiver alguma dúvida, galera, manda aqui no chat que eu estou acompanhando vocês, hein? Por isso que eu olho aqui para cá toda hora para ver se alguém mandou alguma pergunta. Ao dar a notícia a Antônio, este avisa que não assumirá o filho. Sem vergonha, né? Joana consulta um advogado que afirma seu direito à percepção de alimentos durante a gestação. Ok? Fala assim, olha, você tem direito de cobrar dele alimentos mesmo antes da criança ter nascido. Pausa. Uma pausa aqui. Lembra quando a gente estuda em Direito Civil, lá no comecinho do curso, nos primeiros artigos do Código Civil, a gente fala sobre o direito da personalidade. Alimentos é um direito personalíssimo, ok? Tanto que numa ação de alimentos, a mãe representa, estou falando a mãe em via de regra, mas pode ser o pai, o avô, né? O menor ali ajuiza uma ação requerendo alimentos de outra pessoa e ele é sempre representado por alguém porque ele não tem ainda capacidade civil, mas ele tem personalidade. Lembra que nós estudamos lá nos primeiros artigos do Código Civil que a personalidade se adquire com o nascimento. Nasceu com vida, ok? O indivíduo já tem personalidade jurídica. Mas a lei coloca expressamente que o nascituro, ou seja, aquele menor, aquela criança que ainda está em fase de gestação, que ainda não nasceu, tem os direitos resguardados. Então, a lei põe a salvo os direitos do nascituro, assim que diz a lei. Então, o direito da personalidade se inicia com o nascimento, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro e inclui aí, então, esse direito de alimentos durante a gestação. Porque sabemos que durante a gestação tem muitos custos de vitaminas, exames, vacinas, enfim, vários gastos que são necessários para aquela gestação. Continuando. Na sequência, Antônio e Joana celebram um acordo extrajudicial por escrito
para pagamento de R$ 1.000 mensais a tal título. Então, o Antônio falou assim, tá bom, eu vou te pagar R$ 1.000 para esse tipo de alimentos durante a gestação. Sobre a hipótese apresentada, responda os itens a seguir. Aqui é a segunda fase, hein? Então, perguntas dissertativas. Vamos ver quais são as perguntas e aqui está a resolução, o gabarito da própria OAB, ok? A orientação dada pelo advogado a Joana está correta? Qual a orientação? Aquela que tem direito sobre os alimentos ainda na fase de gestação. Está correto ou não está correto? Sim, já ganhou 0,55. Sim, Joana tem direito a alimentos gravídicos, é o nome técnico, durante a gestação, de acordo com o artigo 1º ou o artigo 6º da Lei 11.804/08. Professor, como é que eu vou saber o artigo 1º, o artigo 6º da Lei 11.804 de 2008? Eu vou ter que decorar o número da... Não, de forma alguma, você vai estar com o vademecum na mão, porque a segunda fase da OAB você pode consultar o seu vademecum. Então você vai olhar o índice remissivo do seu vademecum e vai achar a Lei 11.804, alimentos gravídicos, você vai encontrar lá, porque isso consta no seu vademecum atualizado. Você vai encontrar lá essa lei e aí, logo no início da lei, você vai encontrar lá o fundamento jurídico. Importante que na segunda fase você sempre diga a resposta e fundamente com o dispositivo legal. Galera, dica muito importante aqui para questões. Imagina que o seu avaliador, o cara que vai ler as suas respostas aqui, ele vai ler a sua prova e de mais um monte de gente, ok? Pergunta que é feita na OAB está correta? Né? É feita a pergunta, a orientação dada pelo advogado, Joana, está correta? Só tem dois tipos de respostas que são possíveis, sim ou não, ok? Você tem que começar a resposta com sim ou com não. Então, cuidado com a forma de redigir a sua resposta, porque isso pode levar a erro. Depois você pode até falar assim, professor, mas eu posso recorrer. Pode, mas você quer, né? Eu quero passar de primeira, eu não quero depender do recurso. Então, coloque lá. Você tem convicção que é sim? Coloque sim. Tem convicção que é não? Coloque não. E depois você fundamenta, ok? Então, responda direto e depois você fundamente a sua resposta. Pergunta B, valendo 0,7. Caso o acordo não seja cumprido, há a possibilidade de sua execução? É possível a prisão de Antônio se não pagar a dívida? Aqui ele quer saber o quê? Se tem validade jurídica aquele acordo extrajudicial, aquele que foi falado lá no termo, lá no seu enunciado. Será que um acordo extrajudicial pode ser executado? E aí a gente tem que olhar lá na matéria de execução para verificar se é considerado como título executivo extrajudicial, ok? Se preenche os requisitos ou não. Segundo ponto, cabe prisão? Sim, cabe prisão, e aqui vem até um assunto mais atual, tinha sido por conta da pandemia e um aumento excessivo de dívidas alimentares, tinham sido suspensas as determinações judiciais de prisão por dívida de alimentos, ok? Mas recentemente o STJ voltou a recomendar, inclusive, a prisão dos devedores de alimentos, tá? Isso como uma forma até de pressão, uma forma de coação ao cumprimento dessas determinações, tá? Então, duas respostas aqui, né? É título executivo? Sim, ok. Cabe prisão? Sim, ok. E aí vamos justificar. Como está o gabarito? É possível a prisão? Sim. Ok? Há possibilidade de execução? Sim. Olha como começa a resposta. Então, a primeira resposta é sim. Depois a gente fundamenta. É possível a execução de alimentos por títulos extrajudicial na forma do artigo 911 do CPC. E continuando. É possível a prisão de Antônio, pois esta é aplicável se o executado não pagar a dívida na forma do artigo 911 e do artigo 528, parágrafo 3º do CPC, ok? Então, não se esqueçam de respostas alternativas, responder diretamente aquilo que foi perguntado. É possível? Sim ou não? E depois você fundamenta. Isso serve para todos os tipos de provas e avaliações que nós fazemos, que nós nos sujeitamos na nossa carreira.
Beleza, galera? Vamos continuar aqui? Próxima questão. Exame 26, primeira fase. Essa daqui, esse tipo de questão, eu faço questão sempre de colocar nos meus bate-papos com os alunos, porque toda hora a OAB cobra esse tipo de situação. Primeira fase ou segunda fase. É muito recorrente esse assunto. Marcos caminhava na rua em frente ao edifício Roma, quando da janela de um dos apartamentos da frente do edifício caiu uma torradeira elétrica, mas o atingiu quando passava. Imagina só você andando na frente de um prédio, cai uma torradeira em você, né? Foi essa a situação que a OAB aqui quis colocar. Marcos sofreu fratura do braço direito, que foi diretamente atingido pelo objeto e permaneceu 6 semanas com o membro imobilizado. Ok? Teve que fazer uma cirurgia ali por conta disso. Impossibilitado de trabalhar até se recuperar plenamente do acidente. À luz do caso narrado, assinale a alternativa correta. Olha o fato que foi dado aqui, ó. Ele estava ali caminhando em frente ao edifício, caiu uma torradeira, fraturou o braço, fez uma cirurgia e ficou afastado do trabalho. Esse é o dado, ok? Vamos ver aqui o que tem de alternativas. Alternativa A. O condomínio do edifício Roma poderá vir a ser responsabilizado pelos danos causados a Marcos com base na teoria da causalidade alternativa. O que significa dizer isso? Causalidade alternativa, professor? De alternatividade, né? Eu tenho possibilidades. Será que eu não teria que responsabilizar primeiro? É isso que ele quer saber de você. Será que eu não tenho que responsabilizar primeiro aquele que gerou o dano e depois alternativamente o condomínio? Será que é isso? Professor, eu não consegui concluir se é isso ou não é. Guarda a alternativa A. Guarda a alternativa A. A gente já vai voltar nela. Me parece que soa bem essa resposta, mas vamos guardar um pouquinho. Alternativa B. Marcos apenas poderá cobrar indenização por danos materiais e morais do morador do apartamento do qual caiu o objeto, tendo que comprovar tal fato. Será que Marcos só pode cobrar daquele do apartamento onde caiu a torradeira, né? Em tese, essa seria a realidade, né? Aquele que gerou o dano é aquele quem tem que indenizar. Mas será que Marcos vai ser prejudicado por conta dessa incerteza? Ele sabe do prédio que veio, não é verdade? Ele sabe da onde que caiu, ele não sabe da unidade específica, mas ele sabe de qual prédio que caiu. Então aqui tem um probleminha, mas eu já vou comentar com vocês. C. Marcos não poderá cobrar nenhuma indenização a título de danos materiais pelo acidente sofrido, pois não permaneceu com nenhuma incapacidade permanente. Aqui me demonstra, me parece ser totalmente incorreta, porque ele gerou uma indenização material, né, um dano material, porque ele deixou de trabalhar. Se ele deixou de trabalhar, ele teve um prejuízo direto, né, e mesmo que não fosse um prejuízo direto, ele ainda assim teve algum tipo de dano, mesmo que moral, né, que está lá nos artigos do Código Civil 927 e o 186, né, para que a gente possa fazer essa indenização por conta desse fato. E a alternativa D aqui acabou cortando embaixo, ó, caso o Marcos consiga identificar de qual janela caiu o objeto respectivo, o morador poderá alegar a ausência de culpa. Pode ser que caiu ali, né? Aqui cortou, tá, galera? Mas será que ele pode alegar que foi sem querer, né? Será que ele não poderia pedir aquela a sua declaração como se fosse uma declaração de irresponsabilidade civil, né? Por conta de que aquele fato não foi causado por culpa exclusiva, né? Por culpa do causador, do dono ou morador daquela unidade, né? Então, será que ele não teria que pagar nenhum tipo de indenização a ele? Alguns problemas aqui, galera. Olha só, vamos entender aqui. O nosso colega colocou certinho aqui agora para vocês poderem ter acesso ao restante da alternativa, só para que todos saibamos. Ó. Então, caso o Marcos consiga identificar de qual janela caiu o objeto, o respectivo morador poderá alegar a ausência de culpa ou dolo para se eximir
de pagar qualquer indenização a ele. Quando a gente fala sobre responsabilidade civil, lembre-se que a gente tem que pensar sempre no fato, na indenização, né, no prejuízo que foi causado e no nexo de causalidade entre esse fato e o prejuízo. Então, o fato em si gerou um prejuízo, mas será que houve ação ou omissão? Normalmente é assim que a gente para resolver as questões de responsabilidade. E na alternativa D, está querendo dizer exatamente sobre isso. Será que eu posso alegar que não houve culpa, caiu sem querer, e assim eu conseguir me eximir da responsabilidade de indenização, né? Não. E aí eu vou falar, eu não gosto desse tipo de resposta, eu vou falar, mas eu explico. O código é expresso ao dizer que, caso eu não consiga identificar o morador, o condomínio ele responde de forma alternativa. Quando eu falo de alternativo, eu tenho a preferência, eu tenho um primeiro pedido, caso eu não consiga atingir aquele primeiro pedido, eu vou para o segundo pedido, ok? O meu primeiro objetivo é sempre requerer a indenização de quem gerou o prejuízo. Caso eu não consiga dele, eu vou para o segundo, que é aquele condomínio, ok? Qual é a ideia de condomínio? Vamos pensar agora com a racionalidade sem saber que está na própria lei, que a lei resolve, né? Porque a primeira fase a gente não está com a lei na mão ali. Você não vai decorar todos os artigos do Código Civil, porque senão a gente fica doido, né? Depois de tanto usar, você acaba até fixando algumas coisas, mas a gente fica doido de decorar tudo. Mas vamos pensar com racionalidade aqui, ó. Qual que é a ideia de condomínio? Quando eu tenho condomínio, eu tenho a ideia geral de divisão de vantagens e desvantagens. Então, para quem mora em prédio, por exemplo, sabe do que eu estou dizendo. Quando quebra lá, quando tem uma rescisão trabalhista, quando tem problema, quebra um elevador, quando você precisa fazer manutenção na quadra, na academia do prédio, alguma coisa assim, o que se faz? Um rateio, não é? Você faz um rateio para divisão desses custos necessários para a preservação do condomínio, não é isso? Mesma coisa aqui. Então, se você não identifica quem foi o causador daquele problema, o condomínio, ou seja, todos os moradores, eles vão ter que ser responsabilizados na fração que eles têm a propriedade sobre aquela indenização, ok? Então, o código prevê isso, mas vamos pensar na ideia de condomínio, que então a gente consegue resolver isso. Então, qual seria a alternativa aqui correta para que resolvamos esse tipo de questão? Né, que o condomínio do edifício Roma poderá vir porque poderá, porque a regra é que seja o morador, mas poderá vir ser responsabilizado pelos danos causados a Marcos, com base na teoria da causalidade alternativa. Beleza, galera? Alguma dúvida, algum comentário, mandem aqui no chat, que eu estou de olho aqui em vocês. Beleza, galera? Vamos lá, mais uma questãozinha? Exame 32. Exame 32 também. Esse aqui também cortou um pouquinho aqui. Se o colega puder depois colocar o finalzinho. Hugo, corretor de imóveis. Então, a OAB também adora assuntos de locação, de venda, os contratos em geral. Mas Hugo, corretor de imóveis, recebe oferta de contrato por prazo indeterminado, certo? Então, ele tem ali um contrato, obrigado, querido, ele tem um contrato por prazo indeterminado, não pré-fixado, então, para intermediar a realização de negócios sobre novo empreendimento imobiliário, cujo lançamento ocorrerá em data próxima, obtendo as seguintes informações. O que significa aqui, então? Vamos ver já quais são essas informações. Mas o corretor de imóveis, ele foi procurado falando assim, olha, Hugo, você vai trabalhar aqui e você vai fazer a intermediação de todas as vendas deste empreendimento. É seu. Por qual prazo? É seu, até terminar de vender, ok? Primeira informação, as características gerais do empreendimento, com a descrição da planta, da área e do valor de cada unidade autônoma projetada em condomínio edilício. Beleza, primeira informação, que está lá no contrato. Segunda informação, o valor oferecido em remuneração pelos serviços de corretagem correspondente a 4% do valor da venda. Pausa. Não há nenhuma lei que diga qual é a remuneração do corretor de imóveis. Assim, lá no Cresce,
que é o órgão de fiscalização da atividade que sugere que a remuneração seja no percentual mínimo de 4% a 6%, ok? Mas isso não é lei, é algo interno do CRES que se costuma, obviamente, seguir, né? Isso para imóveis urbanos, ok? Mas não está previsto na própria lei. Assim como não está previsto na lei quanto um advogado deve cobrar. Há sim lá a tabela da OAB que determina de forma ética qual é o mínimo. Eu sei que vocês trataram ontem sobre ética com o professor Neivaldo e ele falou um pouquinho sobre remuneração disso, certamente. Lá eu tenho um mínimo para cobrar, mas não é lei propriamente dito. Quem tem que cumprir com aquilo é sempre o profissional da área, o advogado, na tabela de honorários, assim como o corretor de imóveis com relação aqui à tabela do CRES. Ok? Então, o que consta nesse contrato? As características gerais do imóvel e o valor da remuneração de 4%. Legal. Continuando. Entusiasmado, porque agora ele tem exclusividade por prazo indeterminado, né? Entusiasmado, Hugo entra em contato com diversos clientes potenciais compradores a fim de mediar a celebração de compromissos de compra e venda com o dono do negócio. Começa a movimentar toda a sua carteira e falando assim, olha, apareceu aqui um excelente negócio. Nesse ínterim, consegue marcar uma reunião entre o incorporador, dono do negócio, e o seu melhor cliente, sócio de uma grande rede de farmácias, pretendendo adquirir a loja principal do empreendimento. Ele fala, agora vai sair o negócio, hein? Marquei reunião com o dono do negócio, o dono do empreendimento, com o meu melhor cliente, o cara do dinheiro. Agora vai dar negócio e eu vou ganhar o meu. Continuando. Após a reunião, em que as partes se mostraram interessadas em prosseguir com as negociações, então o papel dele está ok, hein? Nenhum dos futuros contratantes tornou a responder ao corretor, que não mais atuou nesse empreendimento ante a sua dispensa. Pausa. O que aconteceu então aqui? Saiu da reunião feliz, porque ambos falaram assim, opa, vamos continuar aqui, vai dar negócio. Os dois, comprador e vendedor, os interessados a vender, interessados a comprar, pararam de responder esse corretor. E pior, aquele que tinha sido contratado falou assim, nosso contrato era para o prazo indeterminado, estou rescindindo, você não vende mais os meus empreendimentos. Ok? Pode rescindir? Pode. Mas lembrem-se do quê? E aí vem um detalhe importante do contrato de corretagem, ok? Que a OAB sempre pergunta. Contrato de corretagem é um contrato de êxito. Ou seja, a responsabilidade do corretor lhe gera o direito de remuneração uma vez que ele consegue atingir esse êxito. Qual é o êxito? A concretização do negócio jurídico. Então, se ele exerceu de forma hábil, de forma profissional, de forma competente o seu trabalho e gerou o resultado final, que é a venda e compra, ok? Ele tem direito à sua remuneração. Aqui não está falando ainda se foi vendido ou não foi vendido, só disse que pararam de responder, o que pode realmente acontecer, não assinou nada, o vendedor desistiu de vender ou o comprador desistiu de comprar, né? Ele foi dispensado, pode acontecer realmente isso, mas vamos ver o que acontece depois. Soube, meses depois, que o negócio havia sido fechado entre incorporador e o comprador em negociação direta ao valor de 5 milhões de reais, ok? Então, ele ficou sabendo depois que foi vendido, que o negócio foi concretizado entre o incorporador e o seu cliente, que ele fez essa intermediação, as partes jamais se conheceriam, se conheceram por conta da intermediação deste corretor, ok? E aí deixaram o corretor de lado e deixaram de pagar a sua remuneração. E aí vem a OAB perguntando, diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Alternativa A. A dispensa do corretor a dispensa do corretor não ilide o dever de pagar a remuneração que lhe era devida, pois o negócio se realizou posteriormente como fruto de sua mediação. Okay? O que é não ilidir? Então, não impede, não inibe, não exclui o dever de pagar. E soa bem essa resposta, né? Então, a dispensa do corretor não impede, possibilita ainda
ao corretor de receber a sua remuneração. Vamos deixar essa aqui guardada. Vamos ver as outras. Não é porque essa me soa bem que eu vou excluir as outras 3 já imediatamente. Vamos ver. B. Ainda que tenha iniciado a negociação com a atuação do corretor, uma vez concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida. Ora, não é justo, porque o trabalho foi exercido e ele tem direito à sua remuneração. Ok? Então, vamos excluir a B. C. A ausência do corretor na negociação que resultou no acordo de venda evidencia o descumprimento do dever de diligência e prudência, motivo pelo qual perde o direito à remuneração. O que é a C? O que o examinador quis fazer aqui com a C? Ele quis te confundir. Por quê? Realmente, quando há esse descumprimento do dever de diligência e prudência, quando o corretor deixa, por exemplo, de procurar os clientes, deixa de responder os clientes, esse corretor perde o direito de remuneração. Mas não foi o que aconteceu, não é isso que está falando no enunciado. No enunciado está dizendo que as partes, comprador e vendedor, deixaram de responder. Não está falando que o corretor deixou de responder, está falando que as partes deixaram de responder. Então, excluímos a C também. E D. O corretor tem direito à remuneração parcial e proporcional, pois apesar de dispensado, iniciou a intermediação e o negócio, ao final se concretizou. Por que não parcial? Porque foi através dele unicamente, falando, né? O enunciado fala que não fala de outro corretor, fala que somente ele tratou sobre isso e que depois foi concluído sem a presença dele. Então ele tem direito à totalidade da comissão. Então a resposta correta é a A. A D também pode gerar uma duvidazinha aqui, porque se o negócio tivesse sido concretizado com a participação de outro corretor, aí sim essa comissão ela teria que ser dividida, teria que ser partilhada, mas não fala isso no problema. E aí eu finalizo o nosso bate-papo. Quando a gente lê uma questão e vai resolver uma questão da OAB, não fiquem pensando, mas e se? Não fiquem imaginando situações. A gente tem que ficar preso, tem que ficar atento ao que está dado no problema, né? O problema jamais disse aqui que houve um outro corretor ou alguma outra situação. A gente tem que ficar preso, tem que ficar atento a exatamente às informações que o examinador te passou. Com base nessas informações é o que você vai ter que resolver as questões. Nunca o examinador da OAB vai te solicitar alguma informação, alguma resposta, sem ter te dado dados para isso, sem ter te fornecido dados suficientes. Por mais que a gente ache que aquela questão seja muito difícil, tem uma resposta, tem uma saída, né? A informação ela está ali, a gente só precisa encontrá-la, mas a informação ela foi dada, tá? Então a gente tem que analisar com calma, reveja, releia, porque você certamente vai encontrar a resposta para a sua solução, ok? Com isso aqui, então, eu finalizo o nosso bate-papo. Espero ter contribuído aqui um pouco, pelo menos, com relação à matéria de direito civil, ter desmistificado um pouco a prova da OAB em direito civil. É bastante matéria? Sim, é bastante matéria, mas nós temos 5 anos para nos prepararmos para essa avaliação, né? Então, é extremamente possível. Acredite em você, tenho certeza do seu resultado positivo lá na frente. Se não for na primeira, é na segunda, não tem problema, né? A gente tem que acreditar na gente, né? Isso tem que ser muito claro para nós. A gente acredita no nosso potencial, eu acredito no seu potencial, a Unidrumon acredita no seu potencial. Mais uma vez, então, agradeço aqui a oportunidade da Unidrumon por eu estar aqui, a confiança que é depositada aqui em mim. Agradeço novamente a coordenação do direito, professora Andréia, da unidade Tatuapé, professor Alessandro, das unidades Penha e unidade Arena também. Então, agradeço imensamente a essa instituição que abre sempre as portas. Convido vocês, então, a partir da semana que vem, a nos encontrarmos pessoalmente, presencialmente, obviamente, respeitando todos os protocolos com relação ao Covid, né, que nós possamos nos encontrar presencialmente. Hoje me dei o direito aqui de dar aula sem máscara por conta do distanciamento, né, por conta de todos que estão presentes aqui estarem com máscara, usufruindo da máscara e distantes. Ok? Então, uma boa noite a todos, sucesso na carreira de vocês,
boa prova, não desejo boa sorte, porque sorte é para quem não está muito bem preparado, você está preparado. Então, sucesso para você. Até mais e qualquer coisa à tua disposição. Um abraço.